a Lilian, a Jaqueline, o AILC, tem mais aqui, a Daniele, um pouquinho mais, que eu não consigo ver, a Lilian, a Samara, a Ana Paula, o Daniel e a Gabriela, né? Então, já que estão todos aqui, vamos lá. Bom, eu, na semana passada, eu comecei a fazer uma introdução aqui. Não era isso que eu ia falar. Eu ia falar primeiro antes dos trabalhos, né? Bom, eu passei para vocês algumas dicas do que a gente pode fazer para os trabalhos finais, tá? Às vezes vocês podem olhar lá, se assustar um pouco, mas a coisa vai mais ou menos por aí. O que é importante que é o seguinte, em relação ao prazo, né? Eu acho que eu deixei o prazo lá como 20 de agosto, alguma coisa assim. Tentem trabalhar com esse prazo. Provavelmente, esse prazo é um prazo fictício, tá? Porque ainda não foi aprovado um calendário definitivo da congregação, tá? Então, está para o dia 18 de agosto, Então, pronto, tá? A Jaqueline aqui avisou que está dia 18 de agosto. Então, melhor, pronto, enfim. Dia 18, acho que é uma terça-feira, tá? É possível que vá ter mudanças, tá? Então, não se preocupem tanto com isso, e provavelmente as mudanças vão ser para depois, tá? Então, vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso, tá? Eu deixei lá aquelas diretrizes para vocês trabalharem. Então, assim, para mim, o importante é que vocês façam um artigo, tá? Quando vocês pegam e começam a desenvolver as ideias, eu gosto que você sempre faça o seguinte, a Gabriela sabe que ela foi minha aluna uns anos atrás, joga lá o arquivo no Google Drive, né, e linka comigo, e aí eu vou, quando vocês falam assim, Pablo, dá uma olhada lá, eu vou pegar e vou comentar os arquivos de vocês, os artigos, e começar a fazer isso, tá? Então, se vocês tiverem algumas dúvidas que pararem no meio, podem fazer isso que eu vou estar lá falando aqui a minha parte remota, tá? Além disso, talvez aqui, né, como eu falei assim, tentem fazer os artigos não como se fossem trabalhos, mas como se fossem artigos mesmo que vocês vão mandar para uma revista. Se vocês tiverem, claro, eu dei sugestões ali, dentro de uma revista melhor da Unesp e outra uma revista, não posso dizer pior, mas uma revista de menor qualificação, tá? Claro, tem outras, tem. Se vocês entrarem lá no portal da Unesp, né, vocês vão ver que tem outras revistas e que vocês podem olhar lá os moldes dessas outras revistas, tá? Mas eu acho que essas que estão ali são as melhores da nossa área e que provavelmente se vocês trabalharem nesses formatos vão ter ali pelo menos vão poder submeter e provavelmente tem algum retorno, tá, dos vossos trabalhos. Ultimamente eu tenho mandado bastante artigo para a revista e eu confesso que eu não poderia falar isso, mas eu confesso que assim, as dicas, as orientações que tem me dado são bem melhores do que sempre a toda a vida os orientadores e as orientadoras me deram, né? Então, assim, provavelmente porque também é um pure blind, né? Então, assim, ninguém sabe quem é você, provavelmente vão tratar ali o seu texto, vai ser bem recebido. Então, quando vocês mandam, às vezes, um texto numa revista, eles podem vir pareceres, né? Desde aqueles pareceres mais destruidores do seu trabalho, né? Que destrói a sua existência, até pareceres de trabalhos que você não acreditava que eram ótimos trabalhos, né? Então, assim, eu acho que hoje isso vale bastante, assim, para quem, sobretudo para quem está no doutorado, né? Porque, às vezes, os nossos trabalhos ficam muito atrelados
aquilo que são as linhas de pensamento dos orientadores e orientadoras, né? Então, quando você manda um artigo assim, para uma revista maior, provavelmente eles vão te dar ali aquilo que vão ser os seus erros e os seus acertos também, às vezes de uma forma mais até interessante, tá? Da minha parte, o que eu faço na correção é quase sempre pegar o artigo, o texto de vocês e dizer assim, aqui você poderia ir por esse autor, tem essa discussão, né, sempre tentando melhorar os vossos argumentos, porque aí vocês têm textos bons, né, e que também dialoguem aí com a nossa disciplina, tá? Bom, dito isso, acho que se tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando alguma coisa assim, tá? Bom, vou aqui, então, continuar a exposição do Haddad Said e fazer aqui alguns levantamentos mais gerais do texto. Eu deixei 2 vídeos para vocês, aliás, não, 2 não, desculpa, 3 vídeos, são 3 partes do texto do Haddad Said, porque eu acabei, me empolguei aí na sexta-feira e comentei quase todo o texto, tá? Por que eu fiz isso? É porque eu acho que esse é um texto que como ele é muito pouco tratado ao longo na graduação, no mestrado, no doutorado, né, e eu acho que ele merece aqui um pouco de atenção, e inclusive de uma bela atenção por conta da ruptura paradigmática que o Edward Said faz, né? Então, por isso que eu acabei trazendo aqui mais esse texto, né, e trabalhando mais com ele. Hoje eu queria, então, terminar esse texto justamente para depois fazer aqui alguma introdução a esse livrinho aqui, esse outro texto, que é o texto Humanismo e a Crítica Democrática. Tá? Qual que é a perspectiva aqui, se a gente juntar um pouco dos 2 textos, né? Bom, o Edward Said ele faz uma crítica aqui no orientalismo, né? Essa crítica é uma crítica que ela está em diálogo com os chamados estudos culturais, ela é uma crítica dentro dos estudos culturais, né? Qual que é essa crítica? Basicamente, a ideia de que o Ocidente ele cria o Oriente, mas não é só a noção de criação, né? Aqui o principal argumento ele está em torno, né, da questão da representação, ou seja, como que se representa o outro e como que esse outro ele passa, né, o estatuto desse outro ele passa a ser o estatuto pelo qual o ponto de vista dominante, ou seja, o eu, né, ele determina, ou ele dialoga, ou ele impõe, né, ele cria uma relação de poder com aquele outro, né. Isso aqui, de certo modo, vai trazer um pouco de um problema que é um problema que a gente já viu aí em torno das próprias categorias na modernidade, né? Porque, de certo modo, quando a gente pensa em termos daquilo que é a modernidade ocidental, né, a modernidade cultural, né, quase sempre temos que pensar ela em torno daqueles grandes valores universais e como que esses valores universais eles podem ou não ser tratados aí dentro de um paradigma não só de uma ciência, mas também um paradigma político, né? Bom, para que isso funcione, né, para que esse paradigma de modernidade ele funcione, ele tem que pressupor, de certo modo, né, uma ideia um pouco mais universalizante dos sujeitos. E é esse o ponto que entra aqui em conflito com o Edward Said, né? Quando eu estou pensando numa perspectiva mais universalizante dos sujeitos, né, quase sempre me vem à cabeça um pouco da ideia kantiana, né, de como que a grande perspectiva da modernidade seria, né, trazendo a visão kantiana, aquela ideia que o Kant desenvolve
lá naquele textinho da chamada Paz Perpétua, né? Aliás, tá no livro da Paz Perpétua, mas não é da Paz Perpétua, é o texto, o que é iluminismo, né? Que ele diz que o iluminismo, entre outras coisas, é a saída do homem da sua condição de menoridade, né? Da qual ele mesmo é culpado, né? Essa é uma ideia de um sujeito, né? De um sujeito que ele sempre é transcendental, a ideia de um sujeito que sempre supera-se a si mesmo, né? E que, trazendo aqui algumas palavras do Marx, né? Coloca como um desafio tudo aquilo que que é possível que esse sujeito imagine como desafio, né? Então, é o chamado desafio do tempo histórico, né? Mas cada tempo histórico coloca ali, de certo modo, algumas das possibilidades de realização desse sujeito, mas também, por outro lado, coloca ali os grandes desafios, esses desafios do tempo histórico, né? Se eu for pegar aqui essa perspectiva kantiana, né, quase sempre eu vou ter que entender que tem uma grande perspectiva, uma grande perspectiva cultural aqui, né? Então, de certo modo, só abrir aqui um texto, abrir aqui me fechou minhas anotações aqui. Só um minutinho. Agora vai. Bom. Enfim. Bom, tem um problema, né? Então, em termos aqui da nossa visão de modernidade, que é o sujeito que transpõe, que supera-se a si mesmo, mas é também, né, o próprio fenômeno, né, como ele é concebido, a própria capacidade da razão se existir, né? E isso, de certo modo, vai trazer um pouco daquela grande problemática que a gente tem em torno do sujeito kantiano, né? A ideia de que é a razão que vai conduzir ali a formação de um processo, né? Que é um processo que no Kant ele não admitiria contradição, né? Ou seja, o sujeito ele nunca se faz, né? Na oposição a si mesmo, mas ele faz na sua transcendência, como se não houvesse ali uma contradição nas suas, na sua posição, né? Isso, de certo modo, não sei se parece um pouco confuso, mas traz aqui um pouco da ideia, né, da qual se tem um sentido de universalização por conta do sujeito, né? Ou seja, a razão pura e a razão prática, trocando em miúdos kantianos aqui, né, é aquela que leva o desenvolvimento do homem, a sua capacidade racional, né, é oposta à barbárie, né, e que faz com que o homem finalmente transcenda aquele que seja o seu estágio primitivo, aquele que é a sua visão mais intestina, né? Ele passa a ser ele passa a projetar uma visão muito mais ampla de sujeito, mas também aquilo que isso se consolida naquilo que é chamado de modernidade, né? Bom, por que eu estou comentando isso? E por que essa parte aqui, de certo modo, essa incursão na filosofia, ela pode ser interessante? Primeiro, porque o que o Eduardo Said faz, de certo modo, é uma ruptura com esse status mais universalizante, com esse status que demarca, sobretudo, aquilo que é a cultura europeia, a cultura ocidental, né? Bom, para isso, então, é necessário que a gente veja o Eduardo Said
como um autor que vai abrir agora um campo de debate, um campo que, apesar de não ser um campo de extremo desenvolvimento, né, um campo finalizado, mas, de certo modo, a problematização do sujeito ele fez, né, ele faz aqui. Mas ele não faz do ponto de vista filosófico, né? Vocês podem ter uma visão da contraposição aqui, né, com um texto do Achille Mbembe, que chama-se A Crítica da Razão Negra, né? Da qual o Achille Mbembe ele vai procurar aqueles que são os pressupostos kantianos, né? E vai fazendo justamente a crítica a esses pressupostos kantianos. De certo modo, a crítica do Mbembe, né, que é uma crítica belíssima, né, ela demarca algumas coisas. Ela demarca, sobretudo, que o modo como o Kant concebia os sujeitos, né, ele era um modo europeu, racializante e, de certo modo, racista, né? E isso vai fazer com que a modernidade, né, nas palavras do Mbembe, ela seja uma posição, uma imputação, né, de uma condição racista, né, ou demarcado pela diferença racial para toda a humanidade, né? Essa é uma outra visão. Ela é muito importante por conta, não só porque o Mbembe ele foi traduzido recentemente no Brasil, né? O pessoal trouxe mais esses estudos, tem ido bastante procurar essas informações e esses autores. Eu vou começar a colocar aqui do lado, aqui em Mbembe, a Crítica da Razão Negra. É um belíssimo livro, né? E vale muito a pena ler, não está na nossa bibliografia, mas é uma dica aí que fica. Bom, por que eu falei disso, né? Justamente para pontuar uma ideia que talvez seja fundamental aqui no Edward Said, né? Que é a forma como a representação do outro, ela é uma representação quase sempre racializante, né? Ela é uma representação de que ela coloca uma diferenciação entre as culturas, né? Ou seja, há culturas que elas têm a capacidade, por exemplo, de etnografar, de criar um conhecimento do outro, né? E eu falo aqui etnografar, justamente pensando um pouco na relação de como a antropologia colonial, né? A antropologia do final do século XIX, ela abre esse caminho, né? A ideia de que era necessário conhecer aqueles outros povos, né? Não ocidentais, não europeus, para que conseguisse ali não só demarcar as diferenças, mas também perceber como que esses povos poderiam eventualmente serem dominados, né? Isso traz aqui uma problemática, né, da qual a gente tem que pensar em torno de que há uma representação, né, uma criação de uma representação que ela está sendo produzida culturalmente, né? Um pequeno parênteses aqui, que não vai ser um pequeno parênteses, mas vai ser talvez um grande parênteses, mas alguma coisa para pontuar. Tem um livro do Edward Said que ele vem meio que na sequência do orientalismo, que ele é o Cultura e Imperialismo. Esse livro ele foi lançado aqui no Brasil em 1993, tá? E ali fica claro, né, a grande preocupação que o Edward Said tem com a literatura, sobretudo a literatura a literatura britânica de Joseph Conrad, né? Por que a literatura do Joseph Conrad ela é extremamente importante? Tem um livro do Conrad que chama assim No Coração das Trevas, né? Do qual ele tem uma narrativa
especialmente importante para entender o que é o colonialismo e também o que vai ser a visão do colonizador, né? No Coração das Trevas, a gente tem uma viagem de navio, né? Em que um marinheiro ele é convidado pela coroa britânica para ir até alguma região da África, mas era mais ou menos ali perto do Congo, né? E ele vai meio que fazendo um caderno de campo, né? Mas um caderno de campo que ele não tem a função de ser um caderno de campo como a antropologia conhece, né? Mas um caderno de campo que ele tem a função de ser uma narrativa, ele tem a função de ser uma obra literária, ele tem a função de ser uma descrição desse momento, né? Bom, pois bem, nessa descrição, esse marinheiro, né, que de certo modo é um pouco do Conrad, porque o Conrad ele é digamos assim, ele é um literata de navio, né? Então ele vai viajando pelo mundo, ele faz uma espécie de literatura de viagem e ele vai meio que tentando ver o que eram os povos, tentando construir ideias, criando narrativas, criando histórias, né? E nessa, né, do Coração nas Trevas, a personagem principal, ela vai ali fazendo a sua literatura. Mas bem, o que acontece? Qual que é a importância desse livro do Coração nas Trevas? Ele tem a importância de ser uma literatura de viagem, mas uma literatura da qual se está nela descobrindo quem que é esse outro, né? E esse outro ele é descoberto pelo olhar de um colonizador inglês, né? Mas que ele não se subordina, e aí a capacidade literária do Conrad para falar isso, né? Ele não se subordina a uma mera visão, uma mera percepção, uma mera representação de si mesmo como um marinheiro, né? Mas ele antes de ser um marinheiro, literato. Essa é a dialética ali do colonizador, né? Por outro lado, a África, né? Ela é o espaço de descoberta. Ela é o espaço de diferença. Ela é o espaço do qual é necessário ter relatos, é necessário ter ali uma espécie de fazer uma literatura de viagem, né? E nessa literatura de viagem vai ficar claro qual que é a relação da dialética entre o eu e o outro, ou trazendo aqui, né, mas de uma forma não hegeliana, aquilo que foi muito conhecido como uma espécie de dialética do senhor escravo. Mas isso aí, ela está dentro de um parâmetro eurocêntrico, né? O que o Conrad faz, por outro lado, é ser tocado por aquele que não é o eu, né? Ele começa a ser tocado por aquele sujeito que ele está criando, narrando, né? Isso dá uma ideia, segundo o Eduardo Said, né, de que as identidades não são fixas. Ou seja, né, se você tem a identidade do colonizador e você cria a identidade de um colonizado, né, tanto essa identidade do colonizador, ela vai sofrer alterações e mudanças, quanto também a identidade do outro, porque a identidade do outro, na verdade, ela depende da produção do eu, né? E essa é a chave para entender um pouco da criação cultural do processo de colonização e também é a chave histórica para se entender como que há ao longo aí do século XIX, do século XX, né, mas também do século XXI, toda uma produção de um conhecimento sobre o outro, né, e a sua representação, né. Trocando aqui em miúdos, né, a nossa perspectiva, então,
nesse caso, aí pensando um pouco nessas questões, é que se o eu, ele digamos assim, o eu enquanto eu colonizador, ele tem uma identidade que ela não é fixa, de certo modo, né? É claro que a regra da qual esse eu vai impor, né? Ela é uma regra que ela também pode ou não ser tão fixa, né? O Edward Said, ele trabalha muito com uma ideia de que você tem dois tipos de colonialismo. O colonialismo britânico, que ele é mais rígido na ideia da colonial rule, né? Ou seja, ele é mais impositivo, ele trabalha muito mais com a noção de guerra, né? Vide todo o processo de dominação que acontece na Índia, né? Onde a gente vai ter ali de sucessivas guerras no final do século XIX, mas também as guerras ali nos anos 50, tá? E isso vai trazer aqui uma importância da forma de uma imposição de uma relação cultural e política ao mesmo tempo, né? E acaba sendo militar, nesse caso, né? Por conta da rigidez, da imposição de determinados sistemas políticos militarizantes, né? Nessa região. Por outro lado, o colonialismo francês ele é um pouco, ele é visto de uma forma um pouco mais branda, né? Mas ele é brando não por conta de não ter artefatos militares, ele tem da mesma forma, né? Mas a ideia é que, do ponto de vista da França, aquilo que sempre é colocado é a ideia da modernização, né? É a ideia de que o sujeito ele vai crescer, ele vai se tornar, aliás, desculpa, que o outro, né, ele vai crescer, ele vai se tornar emancipado, né, e que o colonizador francês faz é só um empurrãozinho, né, ou melhor dizendo, na forma que eles colocam, é isso, né, um empurrãozinho para que haja esse processo de desenvolvimento intelectual e material, né? Mas na prática a coisa é bem diferente. Então, vai começando a se tecer, né, algumas ambivalências em torno daquilo que é a regra e a imposição social, né? E por outro lado, né, como que os sujeitos eles podem se comportar, como que é permitido o comportamento do sujeito e é claro, né, como que é dada a introjeção dessas visões de mundo, né? Então é só a gente pensar que, e aí é uma questão que a gente encontra bastante aqui, enfim, no livro do Frantz Fanon, né? Os Condenados da Terra, né? E lá nos Condenados da Terra, a grande questão que o Fanon coloca, né? Além de especular sobre uma subjetividade revolucionária, né? Mas a grande questão que o Fanon coloca é como que esse sistema, essa colonial rule é também um sistema psicológico, né? É um sistema que introjeta a dominação no colonizado, né? Introjeta esse sistema colonial, né? No sujeito, tá? E como que esse sujeito ele passa para que ele não infrinja as regras e normas, né? Ele passa a operar, né? Dentro desse sistema. Então a ideia é que, trazendo aqui de outra forma, a ideia é que o processo de escravização ele não é só um processo objetivo, ele é um processo subjetivo, né? E esse é o grande problema do ponto de vista que quando passa a se ter essa introjeção desse processo, diria Bourdieu, né, essa inculcação, né, o que se tem, então, como resultado
é a criação ali de uma outra estrutura, de uma estrutura que não é mais a estrutura de uma cultura isolada, né? Mas é a produção cultural que é dada por aqueles sujeitos que são dominados, mas mediante a aceitação, a negociação, né, que é feita por parte da relação entre o colonizador e o colonizado. Ou seja, o colonizador ele deixa as brechas, né, para que o colonizado ele se, né, ele possa digamos assim, manter ali tanto um sistema de regras e normas funcionando harmonicamente, né, mas também para que esse sistema ele se construa de uma forma mais sólida, tá? Bom, claro que aqui tem alguns problemas e os principais problemas eles estão talvez tratados, né, ao longo do texto do Eduardo Said, sobretudo pensando a mesma lógica no mundo árabe, né? Se vocês viram lá os vídeos, eu falei um pouco, falei meio en passant da questão da Palestina, né? Que talvez tenha sido, ou seja, ainda uma das principais questões geopolíticas do mundo, né? Mas que a própria existência de Israel faz com que Israel seja, né, o povo com memória, né? Porque é a memória de Israel, de certo modo, é a memória que se construiu contra o Holocausto, né? Enquanto que os palestinos eles são o povo sem memória, né? Porque para que haja uma memória é necessário também que se pense a relação do povo com o seu território, né? Isso é alguma coisa que quando a gente trabalhou, talvez o texto do Michael Pollack, lá algumas aulas atrás, se falava um pouco da questão dos lugares de memória, né? Que é um conceito do Pierre Nora, mas que traz um pouco a ideia de que tudo aquilo que é a memória, né? Essa questão mais imaterial, ela também tem que estar solidificada, ela tem que estar materializada em um espaço, ela tem que estar, como diriam os geógrafos, territorializada. Né? Então, essa preocupação ela é muito interessante para que a gente possa, então, conseguir compreender que se você tem toda uma construção de um sistema de dominação, de um sistema de, em alguns lugares, quase um sistema de extermínio, né? É praticamente impossível que a memória ela seja solidificada. É praticamente impossível que você tenha lugares de memória, né? Então a memória ela passa a ser, ela passa a existir a partir do quê? Da contação de histórias, né? Da ideia do imaginário, né? De como que os sujeitos eles se atêm, né? A muito daquilo que são as histórias contadas pela via oral, né? Então, é história oral, né? História oral que relaciona os seus familiares, os lugares, né? A imaginação, as representações, mas que são representações e imaginações que elas não são, elas têm que se diferenciar daquilo que é a imposição, poderia dizer assim, de uma história oficial dos dominadores, né? E essa história oficial quase sempre ela se impõe, né, como sendo aquilo que é uma espécie de uma história única, de uma história unívoca, né? E a gente vai entrar um pouco desse debate lá no Chakrabarti, né? No Dipesh Chakrabarti, naquele texto do Provincializing Europe, que é um texto maravilhoso em que ele vai, né, colocar ali duas ideias que você tem. A história 1, né, que seria a história da Europa, a história do capitalismo, a história da dominação, a história do imperialismo, a história do colonialismo, né? E por outro lado, você tem aquela história 2, né, que é a história não contada. E essa história não contada, essa história que ela é
não memorializada, né, que ela é história apagada, ela contém traços daquilo que faz com que aquele saber universalizante ele encontre os seus limites. Tá? Esse é um argumento, a gente daqui a, não sei se na próxima aula ou outra, a gente vai discutir isso tanto no texto do Robert Young, quanto no texto do Dipesh Chakrabarty, né? Mas aí é o núcleo duro da chamada teoria pós-colonial, né? Juntamente com a questão da hibridez cultural, tá? Bom, dito isso, acho que isso aqui serve, então, para mapear um pouco desses debates pós-coloniais, e aqui trazer um pouco, então, fazer uma finalização no texto do Eduardo Said, já que talvez esse texto, provavelmente vocês leram, não sei se vocês acharam ele fácil, né? Eu tenho um pouco de dificuldade para ler o Eduardo Said, é um autor que eu acho muito complexo, por isso que eu gosto de... Além do mais, ele não é só complexo, né? Ele é um autor que, para mim, eu estou começando a incorporar nos meus estudos, né? Então, ainda as minhas percepções sobre ele ainda podem ser um tanto quanto limitadas, mas é aquilo que a gente consegue, talvez, aqui visualizar como um autor que ele tem que ser mais bem tratado, entender um pouco dessas rupturas epistemológicas que o Said faz. Tá? Bom, tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Problemas, dúvidas, questões, crises? Tudo certo? Maravilha. Então, beleza. Bom, eu vou fazer aqui alguns brevíssimos comentários só para pontuar essa questão histórica da relação de como que o imperialismo norte-americano ele acaba sendo mais complexo que o imperialismo britânico e francês, né? E esse momento de passagem do imperialismo britânico e francês para o imperialismo norte-americano, tá? Bom, como vocês viram, esse é a temática do capítulo 3, né? Sobretudo ali quando chega na parte ali chamada a fase mais recente, que é talvez aquilo que é o núcleo duro de uma percepção sobre o outro, né? Mas o outro não colocado em forma tão abstrata. E talvez seja isso que eu gosto bastante no Said, né? Que é pensar a relação da representação não dentro de uma abstração teórica, mas pensar dentro de um caso concreto, que é o caso da produção de dependência, vou dizer assim, que os Estados Unidos têm com a região do Oriente Médio, né? Por que isso? Primeiro, porque a partir, né, desse período da Segunda Guerra Mundial, se construiu, pelo menos na imagem da cultura popular norte-americana, né, a ideia de um muçulmano, de um árabe, né, que é alguém perigoso, né? Então, essa construção do perigo, essa construção de um estranho, né? Mas um estranho que ele é perigoso. Isso é claro, a gente vai ver aí, se você pegar grande parte do cinema norte-americano que trabalha um pouco com essa ideia dos inimigos, né? Sempre a gente vai ter ali inimigos árabes, né? Que vão querer fazer atentados terroristas, né? Claro, que é uma visão de extremo mau gosto, né? Mas ela
ela tem uma fundamentação. E a fundamentação dela é uma fundamentação dada no orientalismo. Mas em qual tipo de orientalismo? Eu falei que existiam pelo menos 3 tipos de orientalismo. Um primeiro, enquanto uma linha imaginária, né? Ou seja, um primeiro enquanto um orientalismo dado dentro de uma relação espacial, geoespacial. O que é o orientalismo? É tudo, o que é o Oriente, né? De certo modo, é tudo aquilo que está entre o Japão e o fim da Europa do Leste. Tudo aquilo é Oriente. Mas isso é um Oriente amplo, porque, de certo modo, tanto o Japão, você tem um império, né? Mas na China você vai ter um império também, né? Então, essas ideias de império, elas meio que neutralizam o Oriente, né? Então, faz com que China e Japão, pelo menos, podem ser Oriente, mas não entram dentro dessa ideia do orientalismo, né? Quem que entra dentro da ideia do orientalismo? Sei lá, a Índia entra? De certo modo, sim, né? Sobretudo por conta da questão do exótico, né? Entre o Oriente Médio, sim, né? Por conta também da questão do exótico, mas por conta também da grande preocupação e do grande interesse econômico que se tem na região. Então, a gente vê que a ideia do Oriente, né, ela depende muito menos de uma cultura, ela depende muito mais de uma visão imputada sobre um outro, né? Essa é a segunda definição de orientalismo, né? Ou seja, orientalismo é como eu penso o outro que é trazido como o exótico, né? Como trazido como o diferente, né? Que tem uma língua diferente, que tem uma produção cultural diferente, né? Então, essa é uma segunda visão sobre o orientalismo. Qual que seria uma terceira visão, né? O orientalismo é tudo aquilo que é o conhecimento erudito sobre determinado lugar do Oriente, né? Então, acho que eu falei aqui, pelo menos nos vídeos, eu ter falado um pouco das Mil e Uma Noites, né? Mas a gente pode falar que as Mil e Uma Noites não é só não são só histórias de amor, não são só histórias de culturais do mundo árabe, né? As Mil e Uma Noites, elas têm valores, né? Elas têm crenças, elas têm modos de comportamento que estão presentes, né? Isso vai dar aqui uma ideia de que o orientalismo é uma coisa muito mais ampla no sentido cultural, mas é um sentido também que engloba a relação de poder, porque a partir do momento em que eu tenho um domínio cultural sobre uma região, ou seja, eu estive, mas eu não só estive, eu produzi uma espécie de uma literatura de viagem, né? E essa literatura de viagem, ela passa a circular, né? E ela passa a circular um pouco dessas características, daquilo que eu apreendo, né? E de como que a gente pode supor as estruturas de outros espaços, né? Tem um livro muito bom aqui de um antropólogo que é o James Clifford. O James Clifford tem um livro chamado Roots, que ele vai trabalhar um pouco dessa ideia da literatura de viagem, como que elas são fundamentais para a compreensão não só do outro, né? Porque na compreensão do outro eu tenho uma das dimensões, mas sobretudo ali a ideia da compreensão do eu, ou seja, como o dominador, né, ele projeta a si mesmo sobre outras regiões, né, como outras regiões sobre outros povos. É claro que isso, né, quando a gente pega aqui no Edward Said, e começa a perceber um pouco dessas relações políticas e culturais, a gente vê que o Oriente, ele é um espaço de disputa dessas 3 vertentes, né? Tanto do ponto de vista econômico, político e territorial, quanto também do ponto de vista cultural, né? Religioso,
a ideia de como que o Islã ele é visto como uma religião mística, né? Enquanto que a gente tem muita dificuldade de trazer, de traduzir, digamos assim, esses aspectos culturais do Islã para a cultura ocidental, né? Enfim, isso, de certo modo, é o grande problema. Bom, o Islã, ele, de certo modo, ele é não só a religião mais numerosa do mundo atual, como também é a religião que, dentro de algumas das suas formas um pouco mais ortodoxas, né, contrastam diretamente com o mundo ocidental. Né? A gente não precisa aí perceber como que algumas dos conflitos recentes, né, sobretudo aqueles que foram impulsionados pelo Estado Islâmico, eles passaram a criar, né, essa ideia da importância do Islã, né? Mas o Islã ele foi, de certo modo, aqui o grande responsável por uma percepção que é uma percepção que hoje grande parte da literatura da ciência política, né, ela passou a perceber, que é exatamente aquilo que o Clifford Geertz chamou de o beliscão do destino, né? Justamente a ideia de que foi a partir do Islã que se percebeu como que a religião ela passou a mobilizar a esfera pública, como ela passou a estar presente na esfera pública, mas também mudar e reconfigurar uma quantidade imensa de valores, né? Tem esse texto, provavelmente vocês conhecem, mas é um texto tem um Clifford, do Clifford Geertz, deve estar no livro Uma Nova Luz sobre a Antropologia. Deve ser o Beliscão do Destino. É um texto bastante conhecido, e ele tem ali justamente essa grande preocupação, né? É um texto do final dos anos 90, se não me engano, ou de meados dos anos 90, e a grande questão que ele coloca, né, é como que a religião ela toca subjetivamente o indivíduo e faz com que, de certo modo, esse indivíduo, ao ser tocado, ele vai reconfigurar ali, ele vai fazer uma espécie de um discurso, vai operar dentro de uma espécie de um discurso de conversão, né? E esse discurso de conversão vai sendo um discurso não só de uma nova postura individual, né, mas também de uma postura um pouco mais política em torno de questões que até então eram trazidas, eram deixadas apenas para a esfera do privado. Né? Então, de certo modo, essa reflexão é uma reflexão que ela é dada a partir da experiência e da difusão do Islã. Né? Mas, além disso, né, a visão norte-americana sobre o Islã ela é uma visão um tanto quanto preocupante, né? Porque ela vê o Islã como uma religião inferior àquela religião, às religiões protestantes, sobretudo as religiões cristãs, mas além de ser uma religião que ela não desfruta do mesmo status, ela é uma religião que ela, para os norte-americanos, ela induz, né, a posições radicais, a posições que contrastam com a ordem do Estado americano, a ordem da projeção individual dos Estados Unidos, né, e também, consequentemente, da sua política externa. Né. Como vocês podem ver, e aqui cabe uma pequena ironização, o chanceler, né, pode ser chamado de chanceler, Ernesto Araújo, ele tem um texto, mas são as filigranas da história, mas valem ser mencionados. Ele tem um texto, né,
que ele, dentro dessa base aí olavista que esse pessoal tem trabalhado, né, que ele fala um pouco de como que uma visão ocidental cristã ela está sendo ameaçada pelo islamismo, né? E esse, de certo modo, ali no texto dele, ele explica uma coisa que eu quase nunca entendi, que é o tal do globalismo, né? Globalismo para os olavistas e outros, né? É uma espécie de busca de um refúgio, de um núcleo duro de valores tradicionais, né? Valores tradicionais dentro, claro, do escopo judaico-cristão ocidental, né? Mas que, de certo modo, tem um inimigo, né? E esse inimigo, bem delimitado mesmo, é um inimigo oriental, né? Mas é um inimigo oriental, no caso, o Islã, né? Mas esse inimigo, se vocês forem perceber, né? Esse texto aí estou mencionando aqui do senhor chanceler, ele é um texto, acho que de 2015, alguma coisa assim, não, 2017, né, 17, 18, e o inimigo já mudou, né, porque em 17, 18, quando o Trump assume, você tinha uma grande preocupação ali com o Oriente, né, sobretudo com o Irã. Desculpa, com o Oriente Médio. Depois passa a ser a preocupação com o Irã. Depois a Rússia, né? Depois a Coreia do Norte. E agora o inimigo ele é interno, né? Então é interessante isso, porque a ideia de criar um status para esse inimigo, né? Continua praticamente sendo a mesma, né? Dentro de uma base cultural da ideia de que o inimigo ele é esse que ele é o exótico, ele é o religioso, né? E aí, por isso, por outro lado, né, a gente vai ter esse crescimento desses grupos extremistas brancos, né, nos Estados Unidos, e, sobretudo, grupos extremistas que não têm medo, né, de usar armas para sua própria defesa, né, porque a sua identidade branca é a sua propriedade, né, contra esse outro quase sempre imaginário, né. E aí a gente pode problematizar isso de inúmeras formas, mas quase sempre se tem aqui uma percepção de que se por um lado a gente vai ter esse inimigo islâmico, né, por outro lado, né, a produção desse inimigo é uma produção da qual não cria um outro, de fato, um inimigo, né? Se tem o outro não é o inimigo, mas se tem, antes de tudo, né, uma produção de um discurso que faz com que haja ali uma certa coesão de valores dentro desses valores dominantes, né? O dogma não é o dogma sobre o outro, o dogma é o que é o Ocidente, né? Então o Ocidente ele tem que produzir esse outro, esse inimigo. A questão que pode surgir aqui é saber se essa produção ela é muito maior do ponto de vista cultural do que a produção de valores de emancipação, né? Se a gente for acho que é válido pensar isso, né? Ou seja, tentar ver se qual que é o grande mérito da sociedade moderna ocidental. É a produção da sua constante superação, né? A sua Aufheben, né? A todo momento, ou é a condução da produção do inimigo, né? Porque se for de um lado e se for do outro, a gente vai ter duas respostas do ponto de vista da filosofia política diferentes, né? A gente vai ter uma resposta que pode ser a da ampliação democrática, né? Dentro dos marcos jurídicos políticos já estabelecidos, né? Ou seja, a ideia habermasiana de que a modernidade ela ainda é
incompleta, né? E que essa modernidade incompleta ela ainda deve, ela não cessou, né? Ela precisa ainda ela ainda tem fôlego para que esses valores, sobretudo os seus valores morais e os seus valores éticos, eles se consolidem em propostas, em alternativas políticas. Por outro lado, se o Ocidente hoje produz com muito mais força visões de inimigos e relações de inimizade, né? Talvez a resposta habermasiana ela seja uma resposta fraca, né? Porque ela só olha para aquilo que é o seu a sua própria força positiva, sem olhar aquilo que seria a sua força negativa, né? Ou seja, talvez a resposta do Habermas ela seja uma resposta extremamente positivista, né? Para um problema muito mais complexo, um problema muito mais dialético, né? Naquele livro do Habermas, o discurso filosófico da modernidade, né? Lá no último capítulo, ele é um capítulo em que o Habermas ele postula essa questão, né? Saber se a modernidade ela está acabada ou não e qual que é o limite dessa modernidade. Se a modernidade ela é um processo inacabado, então por onde que ela parou, né? E a resposta seria pela não concretização de um sistema democrático baseado numa razão comunicativa, né? Numa razão de que todo mundo chegaria ao consenso. Por outro lado, para a grande maioria dos teóricos pós-coloniais, né, e também para os teóricos decoloniais da América Latina, né, sobretudo o Aníbal Quijano, o Walter Mignolo, a ideia aqui ela é um pouco mais complexa do que o Habermas coloca, né? Traz aí, então, a ideia de que, olha, Habermas está certo do ponto de vista de que a modernidade ela ainda pode fazer mais. Só que talvez ela não vá fazer mais, porque ela já criou a estigmatização, ela já criou a incapacidade de reconhecimento. Então, por isso, né, as bases de ampliação de uma política de reconhecimento podem ser interessantes, né? Isso aí é o debate que a gente tem dentro de um aspecto liberal, via Nancy Fraser, até um aspecto mais kantiano, via Axel Honneth, o famoso debate Fraser-Honneth, mas que vai dar aqui uma perspectiva ampliada de que a modernidade ela produziu dentro de si mesma os seus próprios obstáculos, né? E esses obstáculos são os obstáculos que vão fazer com que não só a democracia, mas também as ciências, né, elas fiquem limitados dentro de processos políticos já predispostos, né? Então, quase que nunca você teria, então, essa capacidade de um projeto de modernidade romper com aquelas desigualdades, romper com aqueles desenvolvimentos dialéticos da modernidade. Você perguntou aqui, tem alguma crítica à mitologia de Horkheimer e Adorno a partir dessa linha de raciocínio? Olha, boa pergunta. Não sei. Eu já li que sim, mas eu precisaria pensar. Agora, de bate-pronto, eu não vou conseguir dizer. Mas a questão aí do Adorno Horkheimer é justamente a ideia um pouco pensando da astúcia da razão, né? Se a gente, provavelmente você está se referindo ao texto O Mito e o Esclarecimento, né? Do qual ele vai narrar as viagens, enfim, do Ulisses, né? Naquela parte, eu acho que ali você tem uma questão muito interessante que você pode fazer essa contraposição do ponto de vista colonial, do ponto de vista pós-colonial, que seria o seguinte: a grande questão ali, que até mesmo criticado
pelo próprio marxismo, né? A ideia de que você está produzindo o sujeito burguês, e esse sujeito burguês ele perde-se para conservar-se, né? A ideia é basicamente isso. Quando o Ulisses ele diz que ele é ninguém para o gigante, né? O gigante o gigante é perguntado quem está aí, quem está aí, o gigante diz que não era ninguém, e aí eles conseguem fugir, né? Você tem um elemento aí, né, que é a questão dessa visão de uma razão instrumental. Essa razão instrumental, do ponto de vista pós-colonial, e aí você pode pegar tanto a crítica do Robert Jung, quanto algumas questões que a Spivak pensa, né, que naquele texto pode o subalterno falar, mas também o Boaventura de Souza Santos, que vão se contrapor a isso, né? Ou seja, que essa produção de razão universalizante, que é uma razão kantiana aqui, né, ela é limitada porque ela pressupõe que você só tem um modelo de saída, né? Um modelo de saída. E esse modelo de saída é o modelo de saída do qual a modernidade, ela, para que haja a saída, para que haja essa saída desejada pela modernidade, ou prometida pela modernidade, enfim, é preciso que haja, então, a manutenção de uma relação de desigualdade que está por trás, tá? Isso a gente encontra também um pouco na crítica do Franz Fanon. Tá? Aí, acho que talvez o Franz Fanon seja um autor aqui que possa te ajudar. Mas para pensar isso, agora, imediatamente sobre essa questão, aí eu não sei. Tá? Bom, não sei se é isso que... Não sei se isso ok. Bom, enfim. O que vai tocar, então, em relação a essa produção, né, do outro, muito desse domínio do Islã, né, que eu estava falando aqui, ou seja, um domínio de que esse Islã, ele surge não como uma religião, né, mas também como uma expressão cultural. E é uma expressão cultural, maravilha. Então, é isso. E é uma expressão cultural que, de certo modo, coloca aqui um pouco da ideia de que o Oriente, né, ele é mitologizado, né? Ou seja, o que é essa ideia do Oriente como mito, né? Pegando aqui a pergunta do você, mas já trazendo para outra dimensão, né? O que é a ideia do Oriente como mito? É o inalcançável, né? O exótico. E aí que está aqui, no fundo, o Islã é essa perspectiva da religião, é uma perspectiva religiosa, cultural e política daquilo que é o desconhecido, né? Então, de certo modo, o muçulmano ele é temido não por ser muçulmano, mas porque, do ponto de vista ocidental, não se tem uma capacidade de atribuir um estatuto àquele outro, né? Não é, ou seja, é mais uma questão que a gente pode resolver aqui dentro de uma perspectiva de tradução cultural, né? E quando a gente fala de tradução, é importante pensar bastante que aquilo que é o distante, né, ele pode ser traduzido dentro de uma perspectiva ou mais próximo para uma perspectiva que rompa com a mistificação, tá? De certo modo, aqui a gente vai ter, então, um processo que ele é um processo não só de uma criação do outro, né? Mas é um processo de criação do eu, né? A partir do momento em que aquele sujeito
traduzir o outro, ele tem que criar elementos que possam ser efetivos para traduzir. Então, ou seja, tem que ser a coisa mais complexa, né? Quando a gente pensa, isso a gente pode trazer pelo exemplo da nossa de tradução linguística, né? Então, quando a gente traduz alguma coisa, não necessariamente a gente chega naquilo que é o sentido original do outro, isso é fato, né? Mas de certo modo, a gente se aproxima. O problema é que nessa pequena diferença é que você tem um grande sistema de dominação. O Edward Said, ele percebe isso, né, pensando, né, que a linguagem, né, ela é fundamental aqui, ou seja, a linguagem do ponto de vista daquilo que são as expressões dos tipos humanos, desse outro, né, quase sempre ela recorre a algum fundamento mítico, né, ela recorre a alguma ideia de que você tem, de certo modo, uma aura que não pode ser explicada, né, tem alguma coisinha não pode ser explicada. Né? Isso quase sempre cai do ponto de vista de uma visão muito mais essencialista, né? Ou seja, você tem determinadas essências que a gente descreve e essas essências elas não podem elas passam a ser intocadas. De certo modo, isso é uma forma de que, para que também a tradução ela seja mantida, né, com um certo grau de eficiência sem entrar em pormenores. Mas aí que tem alguns problemas, porque do ponto de vista de uma tradução intercultural, né, a gente vai ter ali esses vários espaços, né, de ambivalências, espaços de ambiguidade, em que ali são construídas diversas das relações. Né? Um exemplo disso é pensar que, do ponto de vista da colonial rule britânica, né, tentou-se diminuir o máximo dessas distinções interculturais. Como? Impondo, sem sombra de dúvidas, na forma que deveria ter as regras coloniais. Então, você não dá espaço para manobra, você não dá espaço para ambivalências. Ou é ou não é. Do ponto de vista do colonialismo português, né, e a gente vendo do ponto de vista do Brasil, né, a gente vê que o espaço da ambivalência ela é muito grande. Né? Sobretudo quando a gente vai pensar em termos das questões que o Sérgio Buarque de Holanda coloca. Né? Por quê? Porque para o Sérgio Buarque, a noção do homem cordial, né, o cordis, ela é a subjetividade. Mas ela é a de que ela está pressupondo justamente essa característica quase essencial, tipológica, mas ela, antes disso, né, ela é um espaço de manobra, né? Ela é um espaço de negociações culturais. Né? Um pouco disso a gente vê na antropologia também, com com Gilberto Velho, né? Mas também com Roberto da Mata, né? E são dois autores. O Gessé de Souza também trabalha um pouco com essas mais modernamente, né? Fazendo uma crítica a eles, mas pensando que são espaços, o tipo ideal do homem cordial, ele é um espaço de negociação, né? E esse espaço de negociação ele é permitido, né? A gente pode questionar por quê. Seria o colonialismo português mais fraco do ponto de vista da regra, da imposição da regra? Ou, por outro lado, essa é uma característica cultural inata, né, brasileira, que permite com que a regra fique mais solta, né? Essa segunda visão é a visão do Sérgio Buarque de Holanda.
né? É claro que isso tem, se a gente pegar a visão do GCE, né, isso vai ter diversas implicações aqui, mas a grande questão aqui é pensar como que é possível negociar a identidade e como que essa identidade ela pode sofrer ali determinadas aberturas ou não, tá? Bom, e aí para isso, então, acho que é importante a gente finalizar aqui em algumas questões que talvez sejam questões mais contemporâneas, né? Do ponto de vista da relação Estados Unidos e o Oriente Médio, né? Então a gente vai ter quase sempre um intercâmbio cultural, né? Que é permitido a partir de como que as elites árabes elas vão para os Estados Unidos, elas vão estudar, né? Elas relacionam diretamente as escolas de negócio nos Estados Unidos, né? Se tem um pouco dessa noção de que os filhos das elites árabes eles saem dos seus países, vão para os Estados Unidos, eles estudam e trazem um pouco desse conhecimento para os seus países de origem, né? Mas que, de certo modo, isso não faz com que haja uma tradução, né? Muito pelo contrário, por estarem em escolas de negócios, né? É o modelo de negócio norte-americano que é implementado no mundo árabe, né? Isso, de certo modo, vai fazer com que reafirme determinadas identidades, como a identidade da relação árabes e petróleo, né? Mas também um pouco dessa noção de que dentro do mundo árabe a gente vai ter preocupações econômicas quase que mercenárias, né? Essa é uma visão que ela não é dada a partir, ela não é projetada pelo próprio mundo árabe, mas ela é uma visão dada a partir dos Estados Unidos, tá? E finalmente, né, pensar um pouco dessa questão acerca de como que o orientalismo hoje ele pode ser talvez uma experiência humana que uma experiência que passa que não se identifica mais com a experiência humana, né? Isso o Eduardo Said ele aponta ao final do texto, né? Ou seja, a ideia de que esse orientalismo ele toma uma perspectiva para além daqueles indivíduos, para além daquele espaço, né, do qual seria o espaço projetado dentro do Oriente, né? Ou seja, é como se a ideia ela caminhasse sozinha, independentemente dos indivíduos, independentemente dos espaços, independentemente dos territórios, né? Eu acho que isso a gente viu basicamente com essa nova perspectiva que se teve aberta aí, né, no mundo árabe, mas não só no mundo árabe, no norte da África também, né, não só com a Primavera Árabe, né, mas também depois com o Estado Islâmico e a guerra na Síria, né? São dois momentos, são três momentos aqui fulcrais para a gente entender um pouco dessa ideia de que, primeiro, o modelo norte-americano de democracia ele contrasta com os modelos não democráticos ou ditatoriais que você tem, que a gente tinha ou ainda tem em muitos dos estados árabes. Um dos efeitos, né, colaterais disso foi, sobretudo, o aumento, né, de domínio religioso na política, né? Ou seja, a partir do momento em que se queria
uma derrocada, né, de determinados ditadores, né, pensando no Mubarak, no Egito, enfim, se buscou, por outro lado, né, o fortalecimento de extremismos, né, um pouco disso, mas também o fortalecimento de relações de uma de fundamentalismos religiosos, né, e como que eles vão caminhando muito mais para uma afronta desses valores ocidentais, né? E aí é só a gente pensar, por exemplo, tentar elaborar aqui um pouco alguns atentados, né, que a gente teve em Paris, né, atentado do Charlie Hebdo, atentado no Bataclan, coisas recentes, né, mas que trouxeram um pouco dessa ideia de que o mundo ocidental ele foi atacado não por aquilo que é o outro inimigo, mas um pouco daquilo que foi a sua criação, né? Mas qual que é essa criação, né? A criação justamente de de alguma coisa que lhe é distante, lhe ameaça, né? Mas que no fundo é um efeito a partir da imposição de determinados valores, determinadas condições, não só subjetivas, mas também objetivas e econômicas do ponto de vista desse orientalismo, né? Então, ou seja, a questão aqui ela é muito mais complexa, né? Porque ela faz com que o Estado Islâmico, por exemplo, não possa ser pensado como uma aberração, né? Como muitos dos críticos pensaram, mas que o Estado Islâmico ele tem que ser pensado como um efeito a partir desse imperialismo e de como que esse imperialismo norte-americano ele projeta, ele cria, né, esse inimigo, né, se apropriando, é claro, de bases ali do colonialismo, do imperialismo britânico e francês, mas agora levando esse inimigo não mais àquele inimigo territorial, né, mas é um inimigo que está pairando, que ele pode estar por todo lado, né. Acho que até pelo menos 2017, 2018, foi muito dessa percepção que se tinha em torno em torno daquilo que eram as relações geopolíticas contemporâneas, um pouco dessa ordem global, né? Enfim, isso aqui serve então um pouco para a gente contextualizar um pouco desse debate, né? É claro que é um texto aqui de 1978, ele tem algumas limitações, mas ele traz, sobretudo, essa possibilidade de a gente expandir e pensar esse sistema do orientalismo trazido para o mundo atual, certo? Dúvidas quanto a isso? Acho que eu falei um monte aqui, certo? Bom, enfim, quando a gente for, maravilha. A nossa continuação aqui de debate, então, vou propor a leitura aqui do Humanismo e Crítica Democrática, mas já fazendo aqui duas ressalvas nesse texto, né? É um texto que ele é um dos últimos, acho que é pós-mortem do Edward Said, e ele vai ter uma preocupação imensa em algumas das questões que têm sido trabalhadas na teoria política contemporânea, na chamada teoria do reconhecimento, né? Mas que não vai pelo mesmo caminho dessas teorias ditas eurocêntricas, né? Vai por um outro caminho que também é levemente eurocêntrico, mas que demarca aqui um pouco de rupturas, tá? O que é isso? O que eu estou querendo dizer aqui? Vocês vão ler o texto do Edward Said e vão perceber a grande preocupação que ele tem com o humanismo, né, mas também com a filologia. Por que humanismo e filologia
E qual que é a importância disso para essa crítica política, que ela é uma crítica histórica, né? Mas que ela traz aqui uma tentativa gigante da gente pensar um mundo para além dos Estados Unidos, um mundo para além das relações de domínio cultural dos Estados Unidos. Tá? Bom, esse texto aqui, ele é um texto em que ele é escrito pós 11 de setembro, e ele talvez tenha uma percepção de que o humanismo, né, ele é uma capacidade intelectual ampla de conhecimento, mas é uma capacidade ampla de conhecimento que ela não pode se subordinar àquilo que são as visões estereotipadas, a essa ideologia produzida via orientalismo, via imperialismo. Por que isso? Por que essa proposta talvez seja uma das propostas muito, muito interessantes de uma teoria política que ela cada vez mais tenha que se fazer cultural e menos procedimental. Qual que é a questão aqui que o Eduardo Said coloca? Assim como outros autores que pensaram a questão do multiculturalismo, e aí, sobretudo, pensando aqui o Charles Taylor, um canadense, né? Quando se pensou o multiculturalismo, praticamente se pensou em bases muito liberais. Né? Quais são essas bases liberais do multiculturalismo? Primeiro, um pouco da relação, da cooperação cultural entre os povos. Tá? Essa cooperação cultural entre os povos, ela, de certo modo, faria, né, com que houvesse uma inter-relação harmônica entre as sociedades, e essa inter-relação harmônica permitiria com que o contato com as culturas fosse alguma coisa um tanto menos impactante do que é. Por outro lado, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, o Samuel Huntington, ele escreveu aquele livro The Clash of Civilizations, né? A Batalha das Civilizações, né? Em que ele traz uma perspectiva geopolítica que ela é um tanto quanto diferente daquela que havia sido colocada até então, né? De você ter a Guerra Fria como Estados Unidos versus a União Soviética, né? Mas aí o Huntington ele traz uma abertura dessa ideia, ele traz não só como um país, né, como país, mas se ele começa a pensar quanto um termo de civilização, né? E esse termo de civilização que o Huntington traz é um pouco que vai basear ali as políticas, essas visões globalistas também, né? Tem um pouco dessa baseado no Huntington. O Huntington trazia então que o choque das civilizações era inevitável. E era inevitável e, de certo modo, tinha que pensar que esse choque ele teria que ter uma proporção, né? Ele não pensa a proteção em termos de um poder militar, mas ele pensa em termos ali de poderes culturais que se conflituam. Bom, por que isso, de certo modo, é uma visão oposta mesmo àquele liberalismo multicultural do Charles Taylor? Sobretudo porque aqui está pensando em confronto, enquanto no Taylor você vai pensar que as culturas elas não vão ser confrontadas, né? Mas esse é o escopo, são os dois polos que que a gente tem pelo menos no debate em termos do multiculturalismo, os mais, digamos assim, os mais conhecidos. O Eduardo Said, onde que ele está em relação a isso? Ele é um autor que ele vai discordar, de certo modo, do Huntington, né, por conta
do embate quase que bélico que o Huntington propõe, mas ele vê que também esse debate do Taylor, né, e isso a gente pode perceber aqui um pouco nas entrelinhas, ele é um debate que ele não chega efetivamente a produzir nenhum efeito nenhum efeito cultural, nenhum efeito de cooperação cultural efetivo, né? A questão é que, para o Edward Said, existe, então, uma outra alternativa, que é essa alternativa em torno do humanismo e essa alternativa em torno da filologia. Por que humanismo e por que filologia? Humanismo, porque seria a forma de tentar trazer uma visão humana, mas que não é a visão humana dada a partir de um valor que deve ser generalizado, universalizado. Mas é uma visão humana que ela constrói e considera inúmeras visões de como que se faz a história, né? Isso também contra determinados relativismos, tá? Vou expor isso aqui um pouco mais para frente, mas isso que já dá um pouco da ideia do porquê, da importância da filologia. O que é a filologia, né? E por que ele está pensando nesse estudo, sim, nessa ciência, né? A gente pode entender que a filologia, de certo modo, é um estudo a partir do cânone literário ocidental. E esse cânone literário ocidental, né, ele permite com que nele você tenha toda a representação, ou melhor dizendo, a autorrepresentação que a sociedade ocidental faz de si mesma. Tá? Ou seja, é na autorrepresentação que a gente consegue compreender como que os nossos valores eles são externalizados e como que as visões dos outros sobre os outros e a própria criação fictícia do outro, ela é também externalizada. Claro, onde que a gente vê isso? Se a gente for ver, né, qual é o cânone literário, né? Tem um livro do Harold Bloom. O Harold Bloom, ele morreu no ano passado. Acho que foi ano passado. Que ele vai escrever quais são os 500 livros mais importantes do cânone ocidental. Basicamente, trazendo aqui o argumento do Bloom, é o seguinte: tudo começa com Shakespeare, e Shakespeare é o grande apanhado de todos os valores e crenças e normas, né, e sentimentos que existiam naquilo que é a cultura pós-greco-romana até o século XV e XVI. Após Shakespeare, né, tudo se fundamentou em torno de determinados mitos, em torno de determinadas visões, sobretudo amorosas, né, as ilusões amorosas, Romeu e Julieta, enfim, né, e isso fez com que a humanidade ela se produzisse, né, eu falo a humanidade ocidental, ela se produzisse em torno desses valores. Ou seja, a noção de humanidade, a noção de homem, né, ela está quase sempre projetada a partir desses valores shakespearianos. E a questão que o Edward Said fala aqui é basicamente que, em alguma medida, aqueles valores projetados, eles foram submetendo-se a uma visão anti-humanista. Essa visão anti-humanista é basicamente aquela visão que dá muito mais ênfase às estruturas sociais, né,
em detrimento dos sujeitos, né? Os aspectos econômicos, né? A economia vale mais do que a vida, né? Acho que até um discurso recente, né, que a gente acompanhou, mas também a ideia de que o humanismo, né, ele é praticamente uma via de mão única, né? Só tem um modelo de homem ideal, só tem um modelo de humanidade, né? E é isso que ele está aqui fazendo essa crítica. Então, ela é uma crítica que ela tende a perceber um sentido bastante democrático de que outros valores, outras noções de humanidade, elas podem ser englobadas, né? E que para isso é necessário, então, que haja pelo menos uma percepção democrática, uma percepção muito mais ampla, né, daquilo que são os indivíduos, em oposição àquilo que seria um sistema muito mais totalitário, né? E esse sistema totalitário, de certo modo, ele é um sistema que não prega nada, senão não prega, melhor dizendo, não produz nada, senão a barbárie, senão nacionalismos vulgares e guerras e crises. Tá? Bom, essa é uma pequena introdução aqui desse debate. Eu acho que ele pode ser um debate interessante para a gente também pensar não só a democracia do tempo presente, né, mas também como que o tempo presente ele encontra os seus próprios grilhões do passado, né, e sobretudo aí pensar um pouco da ideia dos nacionalismos, né, um pouco de como que a política ela pode ser recriada em bases imaginárias também, né? Acho que tem um pouco dessa ideia, certo? Acho que falei um monte aqui, desculpa, né, falando, tô com a tela cheia que não vi as horas. E, gente, tudo certo, tudo bem. Esse modelo de aula aqui é um tanto quanto estranho, então não vejo o rosto de vocês, mas, enfim, tudo bem? Tudo certo? Então tá certo. Aqui, World, bem, se tiverem dúvidas, questões, você também, Samara também. Alguém de vocês teve dificuldade na leitura do Said? Alguma coisa assim? E, bastante leitura, mas eu quero que seja uma leitura gostosa, um pouco menos truncada aí que muitos textos. Daqui para frente, depois do texto do Humanismo e Crítica Democrática, a gente vai ter dois textos em inglês, que eles são bem truncados, então a gente vai ter um pouco de dificuldade aí para debater, mas imagino que seja que vá por aí. Todos dizem que é bastante abrangente o tema. Isso dá um pouco uma perspectiva aí para a gente dialogar, né, em torno de orientalismo e as perspectivas de uma teoria política democrática da atualidade, né? Sobretudo em termos desses celeumas e desses pontos de choque, né? E da representação do eu e do outro aqui. Tá? Gente, é isso então. Espero que tenha sido bom. Qualquer coisa que vocês tenham, me falem aí, coloquem umas dúvidas, a gente vai resolvendo, tá bom? Eu devo fazer um vídeo sobre esse texto aqui até mais cedo da semana, talvez quinta-feira, é possível que eu faça na quinta-feira um vídeo de manhã e eu mande para vocês. E aí nele vocês, enfim, aqui acho que eu não falei, né, mas o texto está lá no Drive, pode ler o capítulo 1 e o capítulo 2, e esses dois capítulos vão ser bons aqui para a gente, para a nossa discussão. Caso vocês não queiram ler os dois, ou não possam ler os dois capítulos, lê pelo menos um,
porque o segundo capítulo, ele é um capítulo mais... O primeiro capítulo, ele mapeia a discussão, sobretudo do ponto de vista de pensar essa passagem do final do século XX para o século XXI, e os debates teóricos que tem aí, ele passa um pouco mais por cima disso, mas ele está no plano de fundo, tá bom? E aí o capítulo 2 eu vou também expor aqui, mas se vocês tiverem que optar, leia pelo menos o capítulo 1, tá bom? Gente, acho que é isso, então. Certo? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham sido bom. Aí, qualquer coisa, ficamos aqui, então. Gente, um abraço para vocês, uma boa semana, até mais a todos e a todas. Tchau, tchau.